Faz exatamente 3 dias atrás, eu me deparei com um caso que sinceramente é perturbador, belinhos. E eu posso provar que essa seja a jogadora mais perigosa do Roblox. Não posso estar enganada, mas quando terminei de investigar isso, fiquei completamente paralisada. Essa garota, essa jogadora que passava horas no jogo, terminou salvando a própria mãe de morrer afogada nas mãos da irmã. Sim, belinhos, vocês ouviram bem. A irmã dela tentou afogar a mãe e ela morreu queimada tentando salvar. Mas antes de contar tudo em detalhes, se vocês são corajosos e querem estar protegidos, não só vocês, mas também seus pais, deixem o like agora mesmo e se inscrevam, porque depois dessa história não vão conseguir dormir tranquilos. Isso é real. Aconteceu há menos de 2 meses. E quando souberem todos os detalhes, vão entender por que eu digo que essa garota era a mais perigosa do Roblox. Mas não da forma que pensam. Tudo começou numa cidade litorânea onde morava uma família aparentemente normal. A mãe se chamava Patrícia, tinha 42 anos e trabalhava como enfermeira no hospital local. Patrícia era mãe solteira de 2 filhas. A mais velha se chamava Antonella, tinha 17 anos. A mais nova se chamava Melissa, tinha 14 anos. As 2 irmãs eram completamente diferentes entre si. Antonella era a filha perfeita aos olhos de todos. Tirava boas notas, era educada, ajudava em casa, tinha muitos amigos. Todo mundo no bairro adorava ela. Que sorte você tem, Patrícia, com uma filha tão maravilhosa como a Antonella, diziam sempre pra ela. Mas por trás dessa fachada perfeita, Antonella escondia algo sombrio que ninguém, absolutamente ninguém, tinha percebido ainda. Melissa, por outro lado, era a ovelha negra da família. Não ia bem na escola, era tímida, não tinha amigos na vida real. Passava todo o tempo livre jogando Roblox. O pessoal do bairro sempre comentava: coitadinha da Patrícia, a filha mais nova saiu tão problemática. Mas a verdade era completamente diferente. Melissa tinha encontrado no Roblox o que não tinha no mundo real: amigos verdadeiros, gente que escutava ela, um lugar onde se sentir valorizada. Jogava principalmente Adopt Me e Brookhaven, jogos onde podia criar famílias virtuais, ter bichinhos, decorar casas. Para Melissa, Roblox não era só um jogo. Era o escape dela de uma realidade onde sempre se sentia a segunda opção. Patrícia trabalhava turnos longuíssimos no hospital, às vezes dobrados, às vezes noturnos. Fazia tudo o que podia para manter as 2 filhas sozinha. O pai tinha abandonado elas quando a Melissa tinha apenas 3 anos. Patrícia sacrificava tudo pelas filhas. Cada centavo que ganhava ia para comida, para escola, para que as meninas tivessem uma vida digna. Mas Antonella nunca valorizou nada disso. Na mente retorcida dela, Patrícia era um estorvo. Culpava ela por não ter luz, por não poder comprar roupa de marca, por morar numa casa pequena. Antonella odiava a Patrícia com uma intensidade que ninguém notava porque sabia esconder perfeitamente. Melissa, por outro lado, amava a mãe com todo o coração. Via como a Patrícia chegava exausta do trabalho e mesmo assim se esforçava para perguntar como tinha sido o dia delas. Via como a Patrícia pulava refeições para que elas pudessem comer bem. Melissa entendia o sacrifício. Antonella só via o que não tinha. Um dia, há aproximadamente 3 meses, Antonella conheceu um cara pelo Instagram. O cara se chamava Júlio e tinha 20 anos. Júlio era daqueles tipos que ostentam dinheiro nas redes sociais. Fotos com carros de luxo, relógios caros, viagens para praias paradisíacas. Antonella ficou fascinada. Começou a conversar com o Júlio todos os... Júlio prometia o mundo para ela. Quando estivermos juntos, vou te dar tudo o que você merece, dizia. Você vai ter a vida que sempre sonhou. Antonella se obcecou com essa ideia, com ter dinheiro, luxos, uma vida diferente. Mas tinha um problema. Júlio disse pra ela que para ficar com ele, Antonella tinha que ser independente. Não posso ficar com uma garota que depende da mãe, dizia. Na mente doente da Antonella, começou a se formar um plano horrível. Se a Patrícia não tivesse mais ali, Antonella herdaria a casa. Poderia vender, se mudar com o Júlio, começar aquela vida de luxos que tanto queria. A ideia foi crescendo na cabeça dela dia após dia. De um pensamento passageiro virou uma obsessão. Melissa, enquanto isso, continuava no mundo do Roblox. Tinha feito uma melhor amiga no jogo, uma garota da Argentina chamada Sofia. As 2 jogavam juntas todas as noites. Melissa contava tudo pra Sofia. Contava que sentia que a Antonella estava estranha, que via ela olhando pra Patrícia com ódio, que escutava conversas estranhas pelo telefone. Sofia dizia que talvez ela estava exagerando, que a Antonella provavelmente só estava passando por uma fase difícil de adolescente. Mas a Melissa não conseguia se livrar daquela sensação de que algo ruim ia acontecer. Algo muito ruim. Passaram 2 semanas e a Antonella continuava planejando. Tinha pesquisado na internet formas de fazer uma morte parecer acidental. Tinha lido sobre afogamentos, sobre como simular que alguém escorregou na banheira. Praticava mentalmente cada passo, cada detalhe, cada movimento. Uma noite, a Patrícia chegou do hospital particularmente cansada. Tinha sido um plantão brutal. Disse para as meninas que ia tomar um banho relaxante e depois dormir cedo. Antonella viu a oportunidade. Os olhos dela brilharam de uma forma que a Melissa nunca tinha visto antes. Melissa estava no quarto jogando Roblox com a Sofia quando escutou passos no corredor.
Eram passos lentos, calculados. Reconheceu que eram da Antonella, mas soavam diferente. Melissa sentiu um arrepio percorrer as costas. Escreveu para Sofia: "Algo não tá certo, falo com você depois." Melissa saiu do quarto com cuidado. Viu a Antonella parada na frente da porta do banheiro onde a Patrícia estava tomando banho. Melissa se escondeu atrás da quina do corredor observando. Antonella tinha o celular na mão, estava escrevendo para alguém. Melissa conseguiu ler parte da mensagem. "Em 1 hora vai estar feito." O coração da Melissa começou a bater descontrolado. Entrou rápido no quarto e escreveu para Sofia explicando o que tinha visto. Sofia respondeu: "Melissa, você tem que falar com sua mãe, isso parece perigoso." Mas Melissa tinha medo. Medo de estar errada. Medo da Antonella odiar ela. Medo de causar um problema na família. Melissa decidiu ficar acordada naquela noite vigiando. Do quarto conseguia escutar quando a Patrícia saísse do banheiro. Passou 1 hora. Melissa escutou a porta do banheiro abrindo. Escutou os passos da Patrícia indo pro quarto dela. Tudo parecia normal. Melissa suspirou aliviada, pensando que tinha exagerado. Mas então escutou outro som. Passos correndo. Um grito abafado. Um golpe forte. Melissa pulou da cama e correu pro corredor. O que viu deixou ela completamente congelada. Antonella tinha a Patrícia contra a parede. Patrícia estava de pijama ainda com o cabelo molhado do banho. Antonella tampava a boca dela com uma mão enquanto com a outra segurava algo que a Melissa não conseguia ver bem de onde estava. "Não se mexa ou vai doer mais." Melissa escutou a Antonella dizendo para Patrícia. Patrícia tinha os olhos cheios de terror olhando para a filha mais velha. Não conseguia acreditar no que estava acontecendo. A própria filha, a que sempre pensou que era perfeita, estava atacando ela. Melissa gritou. Gritou com todas as forças. "Larga a mãe!" Antonella virou para olhar ela com uma expressão de ódio puro. "Se mete na sua vida, Melissa. Isso não é com você." Melissa não sabia o que fazer. Era mais nova que a Antonella, mais fraca. Mas não podia deixar ela machucar a Patrícia. Melissa correu em direção a elas. Antonella soltou a Patrícia para segurar a Melissa. As duas irmãs começaram a brigar. Patrícia aproveitou para correr para a sala e pegar o celular para ligar para a polícia. Mas Antonella foi mais rápida. Arrancou o celular da Patrícia e jogou no chão. "Ninguém vai arruinar meus planos!" gritou a Antonella. "Eu mereço uma vida melhor que essa porcaria!" Patrícia começou a chorar, implorando para Antonella se acalmar, que podiam conversar, que o que fosse que tivesse acontecendo tinha solução. Mas Antonella não escutava. Tinha o olhar perdido de alguém que tinha cruzado um limite sem volta. Antonella agarrou a Patrícia pelo braço e começou a arrastar ela para o banheiro. Melissa tentou parar, mas a Antonella empurrou ela com tanta força que Melissa caiu no chão, batendo a cabeça na parede. Melissa viu tudo embaçado por um momento. Escutou a Patrícia gritando, pedindo socorro. Quando Melissa se recuperou da pancada, correu para o banheiro. A porta estava trancada. Escutava respingos violentos lá dentro, gritos abafados da Patrícia. A voz da Antonella dizendo coisas sem sentido sobre o Júlio, sobre dinheiro, sobre uma vida nova. Melissa bateu na porta desesperada. Antonella abre a porta, mas não tinha resposta. Só os sons aterrorizantes de alguém lutando para respirar debaixo d'água. Melissa correu para a cozinha. Pegou uma faca e voltou para o banheiro. Começou a forçar a fechadura com a faca tentando abrir a porta. Finalmente a fechadura cedeu. Melissa abriu a porta com força. E o que viu vai perseguir ela pro resto da vida. Antonella tinha a Patrícia submersa na banheira cheia de água. Patrícia lutava desesperada, mas Antonella era mais forte. Segurava ela debaixo d'água com determinação fria. Melissa se jogou em cima da Antonella. As duas caíram no chão molhado. Patrícia conseguiu tirar a cabeça da água tossindo violentamente, cuspindo água, ofegando por ar. Melissa e Antonella brigavam no chão. Antonella gritava para Melissa ir embora, que odiava ela, que arruinava tudo. No meio da briga, Antonella chutou uma vela que a Patrícia tinha acendido para relaxar durante o banho. A vela caiu na cortina do box. A cortina era daquele material velho que pega fogo fácil. Em segundos, as chamas começaram a subir pela cortina. Patrícia gritou ao ver o fogo. Tentou se levantar para apagar, mas estava fraca demais por quase ter se afogado. As chamas se espalharam rápido. O banheiro era pequeno e tinha muitas coisas inflamáveis. Toalhas, tapete, produtos em frascos plásticos. Tudo começou a queimar. Antonella, ao ver o fogo, entrou em pânico. Soltou a Melissa e saiu correndo do banheiro. Patrícia tentou sair também, mas tropeçou no chão molhado e caiu. Melissa ajudou ela a levantar. As chamas já bloqueavam parte da porta. A fumaça estava ficando densa, tóxica. "Sai você primeiro, mãe!" gritou Melissa, empurrando a Patrícia para a porta. Patrícia conseguiu sair do banheiro tossindo por causa da fumaça. Mas quando a Melissa tentou sair, parte do teto do banheiro desabou, bloqueando a passagem. Melissa ficou presa lá dentro, com as chamas crescendo ao redor. "Melissa!" gritou a Patrícia, horrorizada. Tentou voltar a entrar, mas o calor era intenso demais. Antonella tinha sumido. Tinha fugido de casa, deixando a mãe e a irmã se virarem sozinhas com o incêndio que ela causou. Os vizinhos viram a fumaça e ligaram para os bombeiros. Patrícia gritava desesperada pela Melissa. Os vizinhos seguraram ela para não tentar entrar na casa em chamas. "Minha filha tá lá dentro, minha bebê tá lá dentro!" gritava a Patrícia desconsolada.
Os bombeiros chegaram em 10 minutos, mas para Melissa já era tarde demais. Quando conseguiram controlar o fogo e entrar no banheiro, encontraram a Melissa caída no chão. Tinha morrido pela inalação de fumaça antes das chamas alcançarem ela. Tinha 14 anos. Tinha salvado a mãe sacrificando a própria vida. Patrícia foi levada para o hospital em choque. Quando os médicos disseram que a Melissa não tinha sobrevivido, Patrícia teve um colapso total. A filha mais nova, a que todos julgavam, a que diziam que era problemática, tinha dado a vida para salvar ela. Enquanto a filha mais velha, a perfeita Antonella, tinha tentado assassinar ela e depois fugiu deixando elas morrerem. A polícia começou a procurar a Antonella. Encontraram ela 3 dias depois num hotel barato. Júlio, o cara com quem ela pensava começar a vida de luxo, nunca existiu de verdade. Era um golpista que usava fotos roubadas. Quando a Antonella tentou contatar ele depois de fugir, descobriu que ele tinha bloqueado ela de todos os lugares. Antonella foi presa e acusada de tentativa de homicídio e homicídio culposo pela morte da Melissa. No julgamento, Patrícia testemunhou entre lágrimas. Contou como a Melissa sempre foi uma filha amorosa, como defendeu ela naquela noite, como deu a vida para salvar ela. Também apresentaram provas do celular da Melissa. As mensagens com a Sofia, onde contava as suspeitas sobre a Antonella. Sofia deu o depoimento dela da Argentina por videochamada. Chorou contando como a Melissa tinha escrito minutos antes de morrer, dizendo que algo ruim ia acontecer. Revisaram também a conta de Roblox da Melissa. Os últimos jogos que tinha jogado, as conversas com amigos virtuais onde sempre falava com amor da mãe, onde dizia que o maior sonho dela era crescer e poder dar para Patrícia tudo que ela merecia. Antonella foi condenada a 25 anos de prisão. Durante o julgamento, nunca mostrou arrependimento real. Só chorava por ela mesma, pela vida que não ia ter, pelos anos que perderia presa. Nunca chorou pela Melissa. Nunca pediu perdão. Patrícia teve que vender a casa. Não conseguia continuar morando lá depois de tudo que aconteceu. Se mudou para um apartamento pequeno. Num canto da sala tem um altar para Melissa. Fotos dela sorrindo, os brinquedos favoritos de quando era criança. E o tablet onde jogava Roblox. Patrícia às vezes abre a conta de Roblox da Melissa. Vê as mensagens que ela deixou, os amigos que sentem falta, as casas virtuais que construiu com tanto carinho. Chora lendo cada palavra sabendo que a menina era especial, que todos estavam errados sobre ela. Sofia continua jogando Roblox, mas já não é a mesma coisa. Toda vez que entra no jogo, lembra da Melissa. Às vezes deixa mensagens no chat, embora saiba que nunca serão lidas. Sinto sua falta, amiga. Queria que você tivesse ficado mais tempo. Essa história ensina algo devastador, belinhos. Melissa era julgada por todo mundo. Chamavam ela de problemática só porque não se encaixava nos padrões do que devia ser uma adolescente perfeita. Mas quando chegou o momento de verdade, quando teve que escolher entre se salvar ou salvar a mãe, Melissa não pensou 2 vezes. Antonella, por outro lado, era a que todos admiravam. A perfeita, a educada, a que tirava boas notas. Mas por trás dessa fachada tinha um monstro. Alguém capaz de tentar assassinar a própria mãe por dinheiro que nem existia. Alguém capaz de fugir deixando a irmã morrer. Se vocês têm irmãos, valorizem eles. Não importa se são diferentes, se não têm os mesmos interesses, se às vezes brigam. Família é tudo. Melissa deu a vida pela Patrícia. Antonella tentou tirar por ganância. E se vocês se sentem como a Melissa, como se não se encaixassem, como se todos julgassem vocês errado, saibam que isso não define quem vocês são de verdade. Melissa era uma heroína. Salvou a mãe. Demonstrou um amor e coragem que poucas pessoas têm. Mas o mundo julgava ela só porque preferia jogar Roblox do que socializar. Patrícia diz que a Melissa era a jogadora mais perigosa do Roblox, mas não porque fazia mal pra alguém, mas porque era perigosamente corajosa, perigosamente amorosa, perigosamente disposta a se sacrificar por quem amava. Se inscrevam agora para honrar a memória da Melissa. Deixem o like se essa história fez vocês valorizar mais suas famílias. E compartilhem para que mais gente entenda que não podemos julgar as pessoas pelas aparências. Cuidem das mães de vocês, belinho. Patrícia perdeu a filha por culpa da outra filha. Vive cada dia com essa dor. Melissa já não está mais aqui. Mas o amor dela continua vivo no coração de quem conheceu ela de verdade. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.